Glória a Deus. Irmão, abra a sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios. Você não pode ficar sentado mesmo, não tem problema, viu? Amém? Capítulo 3 e o versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 17. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. E quem ainda não encontrou, diga eu vou também. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vamos repetir todo mundo junto? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Glória a Deus. Esta palavra, e o Senhor falou muito comigo. Se nós ler e observar esta palavra, está falando que o Senhor é Espírito. Mas tem um Espírito com E bem grande aí na sua Bíblia. O Senhor é Espírito. Aí a palavra mais chave ainda diz assim: aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Quem é liberta aqui nesta noite? Entenda a palavra nesta noite. A Bíblia diz que Jesus, ele está à beira do mar, e diz que encontra dois irmãos lavando as redes, pelo nome de Simão, chamado Pedro. Ora, e ali ele chama aqueles dois irmãos e disse: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Irmão, entenda nesta palavra que aqueles dois homens, ele era pescador. Qual era a profissão deles?
pescador. O que ele sabia fazer bem? Pescar. E Jesus não tirou ele da função da pescaria. Jesus apenas mudou a qualidade do peixe. Entendendo esta noite? Mudou a qualidade do peixe. Aí Jesus chama Pedro e disse: vinde a mim, vos farei pescadores de homens. Aí agora entra o Espírito Santo com esse E maiúsculo, porque a Bíblia diz que quem converte o homem é o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia diz que ele deixa a rede, deixa o barco, deixa os seus afazeres e segue a Jesus. E para seguir a Jesus, irmão, tem que deixar alguma coisa para trás, sim ou não? Não pode levar tudo porque a bagagem é pesada. E tem que deixar alguma coisa para trás. Imagina agora uma pessoa que é viciada nas drogas, que não consegue deixar, que o pai e a mãe lutam. Muitas das vezes, bota essa pessoa numa clínica pagando, e a pessoa não consegue de novo. E fica naquela guerra, naquele sofrimento. Essa pessoa sai de casa, o pai e a mãe ficam preocupados, não sabe se vai voltar vivo ou morto. Ei, mas quando esse Jesus chamado Nazareno, e esse Espírito Santo chega naquela pessoa, aí há uma liberdade. Jesus entra. Ei, Jesus vai entrando. Escute o que é que eu vou dizer. Aí vai passando a vassoura naquela casa, vai tirando toda a imundícia. Aí pinta primeiro por dentro e aí depois vai pintar por fora. Aí tem liberdade. Porque Jesus também ele diz na sua palavra: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já vi alguém que disse que os crentes eram presos porque não fazia isso, não fazia aquilo, não fazia aquilo. E o camarada fumava, estava no trabalho, se faltasse o cigarro, ele não conseguia trabalhar enquanto não fosse comprar o cigarro. Eu disse: você é escravo. Eu não. Eu sou livre. Porque Jesus me libertou. Entenda, quando o Espírito Santo ele entra, ele te dá força. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, dá um sorriso para ela, para ele, e diga assim: o Espírito Santo vai te dar força. Aleluia. Entenda isso. No livro de 1 Samuel, diz que Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos seus filhos para rei. Mas disse: olha, leva uma botija de azeite. Esse azeite, irmão, simbolizava o Espírito Santo. Chega lá, chama o Espírito Santo. Deus pega o menor para fazer o maior. E vai passando os filhos de Jessé. E o profeta se enganou e disse: certamente será isso. Aí Deus disse: não, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. É aquele que ninguém dá nada que Deus escolhe. É o menor da casa. É aquele que chora lá no cantinho da sua oração e não está
Deus ouvindo a oração. Aí disse, ainda falta os moços. Aí disse, ainda tem o menor. Ei, escuta o que é que eu vou dizer. Você pode não ter nome. Teu nome pode não estar lá no Instagram, lá no Facebook. Mas se teu nome estiver escrito no livro do céu, é o que basta. Ainda tem o menor. Chama ele. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E manda chamar o menor, Davi. E quando Davi chega, aí Deus fala com o profeta. É esse, pode fugir. Ei, irmão. Quando o profeta pega o azeite e unge a Davi, escute só. Eu disse que o azeite simbolizava o quê? O quê? O Espírito Santo. E quando ungiu a Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha, aí o Espírito Santo lhe dá força. Lá na frente, Davi vai enfrentar quem? O gigante. Ei, irmão, Davi recuou? Não. Davi pegou quantas pedras? 5 pedras. Davi usou quantas? Só uma. Sabe por quê, irmão? Porque aquele gigante ainda tinha mais 4 irmãos gigantes. Então era necessário 5 pedras, uma para cada um. Ei, irmão, agora olha para o teu irmão e diga assim: Deus também, o Espírito Santo, vai te dar estratégia para você vencer as tuas guerras. Entende? O Espírito Santo também vai dar estratégia para tu ganhar a alma para o reino de Deus. Sim ou não? Sair para evangelizar, nós estamos no culto de missões. Sai para evangelizar um irmão. E chegamos em uma casa. E fui falar de Jesus. O dono da casa, ele, a esposa e o filho, disse: pode entrar. Mas todos os crentes que chegam aqui eu boto para correr. Eu disse: mas você não vai estar, não. Eu vou entrar na sua casa. E entrei. Escuta só, irmão. O Espírito Santo vai te dar estratégia. Agora olha para o teu irmão e diga assim: agora não vai dar carne, não. Vai ser envergonhado. Ore, peça a direção ao Espírito Santo, que ele vai te dar a direção. E no abrir da tua boca, Deus vai te dar estratégia. Cheguei naquela casa, estava cheio demais de escultura. E um parecia se deve estar mais lá no canto da parede. Olha o tamanho do garoto. Aí eu disse: eu vim aqui para falar de Jesus. Abri no Evangelho de João, no capítulo 15, aonde a palavra diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Ou o meu pai o agricultor. E comecei a pregar. Aí depois eu perguntei: o senhor entendeu? Ele disse: ainda não. Mas olha a estratégia. Na casa daquele homem tinha um pezinho de árvore dentro de casa. Esse pezinho de milho, o pessoal planta na praça. Aí eu disse: olha, aqui a Bíblia está dizendo que Jesus
é a videira, é a árvore. Olha só, eu olhando para o pezinho de árvore. E o pai dele é o agricultor que toma conta desse pé de árvore. Você está entendendo? O senhor é agricultor, não é de sol. E nós somos os galhos que estão colados nesse pé de árvore. Agora, se esse galho for cortado desse pé de árvore, que eu estou mostrando para o senhor, o que vai acontecer? Ele vai secar e vai morrer. Eu disse, é o que a palavra está dizendo. Ele disse, agora eu estou entendendo. Entende a palavra? O Espírito Santo vai dando estratégia. Aí eu disse, o senhor entendeu? Eu disse, entendi. E porque os crentes que entrou na minha casa nunca me falou assim. Só vem aqui para falar do meu santo. Aí eu mando para correr. Aí eu disse, não, eu não vim aqui para falar do seu santo. Vocês são tudo bonito. Não vim para falar do seu santo, eu vim para falar do santo dos santos, que é maior do que todo o seu santo. Eu perguntei a ele, é ou não é? Jesus é maior do que todo o seu santo. Quem foi que fez o céu? Foi Deus, ele disse. Quem fez a terra? Foi Deus. Quem fez o mar? Foi Deus. Quem fez os peixes? Foi Deus. Quem fez o Senhor? Ele disse, foi Deus. Então ele é maior do que tudo. Glória a Deus. E ele disse, e os meus santos? Eu disse, o senhor quer saber mesmo? Ele disse, agora eu quero. E o senhor não vai me expulsar da sua casa não? Eu disse, agora não, agora eu quero saber. Irmão, abre a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia agora. Lá no Salmo 115. E você vai entender o porquê eu preguei para aquele homem. Salmo 115. Só para a gente meditar aqui. Ainda bem que o relógio parou, viu, irmão? Viu? Glória a Deus. Salmo 115. Olha o que é que diz a palavra que eu mostrei para aquele irmão. Para aquele homem. Lê aí, velho. Lê aí. Vai, pega o microfone aí. Salmo 115. Entenda isso aí, irmão. Nós estamos no culto. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque irão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra da mão do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, todos que neles confiam. Amém, irmão? Eu disse, o seu santo tem pé? Ele disse, tem. Eles andam? Não. Seu santo tem mão? Tem. Ele me abraça? Não. Seu santo tem olho? Tem. Ele vê o Senhor? Não. Ele conversa com o Senhor? Eles conversam não. Só o Senhor conversa com ele. Mas ele não conversa com o Senhor. Eu disse, o senhor quer saber mais? Ele disse, quer. Eu disse, lá em Isaías 44, eu li para ele, que diz assim, preste atenção. O carpinteiro pega o pé de árvore, a metade do pé de árvore, ele corta e faz o fogo. Se esquenta na brasa, assa a sua carne e come. E da outra metade, faz uma imagem de escultura e dobra o joelho
esse é o meu Deus. Aí a Bíblia diz assim: maldito o que vai, maldito que dobra o joelho diante dele, e maldito até o telhado que cobre ele. Aquele homem olhou para mim e disse: aonde é a sua igreja? Que hora é o culto? E quando foi à noite, ele estava lá no culto. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, em João 8:32 diz assim: e conhecereis, e a verdade vos. Eita glória. Aleluia. Prega apenas a verdade. E a verdade vai libertar. Eu estava, há uns anos atrás, trabalhando aqui em uma empresa. E uma certa pessoa trabalhava também. E aquela pessoa falava muito de Jesus. E eu me aproximei e comecei a falar de Jesus também, porque crente só sabe falar de Jesus, né, irmão? Crente tem uma língua abençoada para falar de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus. Daqui a pouco ele disse: vou falar um pouquinho de Maria Santíssima. Eu disse: mudou o negócio aqui. Porque Maria nos leva até o céu. Eu disse: está errado. Não é assim não, meu irmão. E não é não e como é antes. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém. Não é por Pedro, não é por João, não é por Paulo, nem por Maria. E Maria, mãe de Jesus, precisou da salvação. Ela disse: a minha alma engrandece o meu Deus, o meu Salvador. Aleluia. Sim ou não? Está em Lucas, capítulo 2. Aí o camarada era meio galego, meio forte. Eu disse: vai bater em mim. Ficou vermelho, mudou de cor. Eu digo: meu sustento a palavra. Porque a palavra não é minha, é de Deus. Aleluia. A palavra não é minha nem é sua, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. É prego batido e ponta virada. Escuta, irmão. Pode até doer agora, mas depois sara. Olha para a tua irmã e diga assim: está doendo agora, mas depois sara. Isso é como aquela injeção mesotacina. Ninguém quer tomar, irmão, mas depois que toma, que fica bom, diz assim: olha injeção boa. Que injeção maravilhosa, foi aquela que eu tomei. Ei, o médico dos médicos se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. O tempo passou, a palavra foi pregada. E um certo dia, o irmão me chamou para a igreja, lá no Olho d'Água. Falou: irmão, levar uma palavra lá na igreja do Olho d'Água, que eu estou dirigindo lá. Eu disse: irmão, se tu me passar lá em casa, eu vou mais tudo, porque eu não tenho carro, na época eu não tinha mesmo. A gente ia de bicicleta, irmão, vinha para aqui para os eventos de bicicleta, para Baixa Verde, para Bonitiba, era tudo de bicicleta, só de pé, cantando nós irmãos com a Bíblia na mão. Aí fui. Escute só. Ei, esse Espírito Santo também te dá surpresa. Olha para o teu irmão e diga: o Espírito Santo também te dá surpresa. Quando eu chego lá, na igreja, está aquele galegão. Não é como esse aqui, mas vai forte, viu? Sentado no púlpito, com a Bíblia na mão e todo de gravata. Eu disse: eu não acredito, não. Aquele brabão, que era brabo, que queria o contrário que a Bíblia
se derreteu-se no choro e me abraçou e disse: meu irmão, me perdoe. Eu disse: não, não tem perdão para você, não, tem o amor de Cristo. Sabe quem é? O evangelista José Cassiano. Hoje é evangelista da nossa igreja e dirigente. Aleluia. Entenda que o Espírito Santo também nos leva para onde a gente não quer ir. Eu não quero ir, não. Não dá certo para mim, não. Mas o Espírito Santo vai pegando assim, vai trouxendo e vai levando, vai levando. E você tem que ir. Você não quer fazer, mas o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida e você vai. Entende, irmão? Jonas não queria pregar aonde? Em Nínive. Aí, como a pessoa passaginha, em vez de ir pela direita, foi pela esquerda, né, pastor? Pega o navio, vai lá para o fundo do porão do navio e se esconde lá, achando que o dono da obra não estava vendo ele lá. O salmista diz: olha, se eu descer as profundezas das águas, tu está ali. Se eu subir até lá em cima, tu está aí também. Para onde irei eu da tua presença? Irmão, a presença de Deus está aqui nessa noite. Não tem para onde você se esconder. Escuta. Aí Deus vai dar uma balançada no mar. Ei, tem hora que Deus dá uma balançada na gente também, né, irmão? Dá ou não dá? Dá uma balançada na gente, né? Eu acho que eu não vou mais nem ser crente desse jeito. Dá uma balançada aqui, dá. Vem a tempestade, vem luta que você diz assim: eu não vou vencer. Mas daqui a pouco o Espírito Santo dá uma força, chega ali, tem uma palavra, e daqui a pouco você atravessou a tempestade e vai cantando o hino da vida. Jonas se escondeu. Os camaradas acharam e disse: que Deus é que você serve? Isso já aconteceu com você, irmão? Você está no meio de uma luta, está no meio de uma guerra, e alguém diz assim para você: olha, escuta só, mensageiro de Satanás, chega e diz assim: que Deus é que você serve? Você não é crente? Como é que está acontecendo tudo isso contigo? Entenda isso aí. Mas veja, Deus está nos apromando, então está trabalhando na nossa vida, está planeando a gente. Deus está trabalhando. Aí Jonas, quando conta, Jonas na água. A Bíblia diz que o grande peixe, o goleiro Jonas, foi para a profundeza do mar. E lá no ventre do peixe, Jonas se lembra que lá no céu existe um Deus verdadeiro. Glória. Aleluia. Que ainda houve oração. Se tu está passando por luta, não para de orar. Que ainda tem um Deus no céu, que ainda houve uma oração de crente. Quando ele clama ao Deus do céu, o peixe vai lá na beira da praia e joga Jonas. Irmão, às vezes tem tempestade na nossa vida. Entende isso aqui? Que são nós mesmos que procuramos. Se Deus manda Jonas para Nínive, e ele vai, ele não tinha passado por aquela tempestade. Se Deus te mandar, irmão, você vai. Se Deus te tocar para você ir, você passa. Ele está com você. Porque a palavra de Deus nos garante, diz assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Entende?
disse aqui que onde o Espírito de Deus está, aí, ali, verdade. Entenda aqui. O Espírito Santo, ele precisa de uma casa. E a Bíblia nos afirma que nós somos templo. Olha, casa, templo. Nós somos templo e morada de quê? Do Espírito Santo. Irmão, olhe para a pessoa que está ao seu lado e não diga assim: você não é pouca coisa, não. Você é templo e morada do Espírito Santo. Entenda isso. Aleluia. Ei. Aí quando o Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus, aí você fica uma casa. Quando o Espírito Santo entra, você fica uma casa alicerçada na rocha. Ei, casa alicerçada na rocha. A Bíblia diz que vem o vento, combate contra aquela casa, vem a tempestade, combate contra aquela casa, mas a casa não é abalada. Porque tem muito crente. Escute só, irmão. Estar na igreja não é estar em Cristo. É para a igreja ficar silenciosa mesmo. Não estar na igreja, não está em Cristo. Não é estar em Cristo. Escute. A Bíblia diz que o Filho do Homem, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis. Agora você livre, você não faz mais o que você quer. Porque o Espírito Santo vai te conduzir. O que você queria fazer agora não faz mais. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Entende isso aí? A Bíblia diz que Paulo, ou Saulo de Tarso, ia perseguir os crentes para lançar na prisão e matar. De repente, no caminho de Damasco, aparece uma luz para ele e diz: Saulo, por que você me persegue? Agora olha de novo para o teu irmão e diga assim: crente tem dono. Ei, irmão, você tem dono. Você não é um qualquer não, você tem dono. Dono você tem a marca. Ei, quem já criou gado sabe muito bem que o fazendeiro bota a marca dele lá. Meu pai criava e marcava. Se pulasse para o outro secado, estava marcado ali. Ei, esse cara aqui de quem é? É de fulano e tal, olha a marca dele aí. E crente não é diferente. Aleluia. Crente tem dom. Tem uma marca. E se chama marca de Cristo. Aí Saulo vai perseguir os crentes que têm a marca de Cristo. Ei, Saulo, por que tu me persegue? É que eu persigo. Quando tu persegue a um dos meus pequeninos, me persegue a mim também. Caiu cego. Lá, caiu cego. Às vezes vai pegar o meu braço e vai levar até Damasco. Ei, mas quando Deus manda, às vezes a gente treme também. Viu, irmão? Não ignora seu irmão tremer, não. Viu? Aí o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, fala com Ananias e diz: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai a Damasco, que tem um homem pelo nome de Saulo, e eu vou te
Ela disse: mas Senhor, olha só, tremendo. Esse homem persegue o teu povo e lança na prisão. Aí ele disse, para animar o crente, né, irmão? O Espírito Santo disse, Jesus disse: olha, vai e tu verás quanto ele há de sofrer por causa da minha palavra. Mas lá o Espírito Santo, esse Espírito Santo que eu estou falando, já tinha pegado Saulo. Aí quando Ananias chega lá, olha só, irmão, tem pessoas que estão dentro da igreja e não é convertida. E tem pessoa que já está lá fora e ainda já está convertida e a gente não sabe. Como é isso aí, irmão? Quando Ananias chega lá, como é que Ananias chama Saulo? Irmão Saulo. Olha só a diferença. O Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, quem foi contar para Ananias? Ei, olha para o teu irmão, o Espírito Santo também revela. O Senhor que apareceu no caminho de Damasco me enviou a ti para orar por ti. Ei, Saulo estava sério. Quando Ananias impôs a mão sobre ele, as escamas dos olhos caem e Saulo volta a ver novamente. Aleluia. O Espírito Santo é o trabalho do Espírito Santo. É trabalhar, é converter e modelar. É pegar o vaso velho, quebrar, transformar e fazer um vaso novo. Olha só. Eu estou vendo aqui o irmão que aceitou Jesus com a glória. Já está dando glória para Jesus ali. Aleluia. Glória a Deus. Há um tempo atrás eu cheguei aqui, irmão, e preguei nesse mesmo local. E a irmã orando há um montão de tempo. A irmã, não cesse de orar, não. Porque quando você está orando por uma causa, Jesus está trabalhando na sua também, está te ensinando também a orar. E daqui a pouco, o meu irmão aqui, eu vendo ele aqui, falando aqui, disse: mas Jesus, tu é maravilhoso. Aí veio aqui, levantou a mão, aceitou Jesus. Agora está falando em ter mistério com Jeová. Olha só como é que Deus faz, irmão. Ele pega o vaso, pega o Espírito Santo e vai dentro do vaso novo. Aleluia. Esse é o papel de Jesus. E qual é o teu papel, irmão? Qual é o seu papel na obra do Senhor? Qual é o meu papel? Depois do tratamento que Jesus me deu, depois que Jesus mudou a minha história, depois que Jesus mudou a minha casa, escute, eu não posso mentir. Diga assim para mim agora: você não pode mentir. Porque a sua esposa está aí. Diga aí. Ela está ali. Escute. A minha esposa, antes de eu aceitar Jesus, ela dizia assim: a minha casa é um inferno. Escute. Depois que Jesus me aceitou como eu era, me chamou, me escolheu, Aleluia. me modelou, me transformou, entrou na minha casa, entrou na minha vida, na vida da minha esposa. Aí agora a história mudou. A minha esposa disse assim: a minha casa é um pedacinho do céu. Aleluia. Vai bom, Entenda isso. Quem foi que fez? O Espírito Santo que trabalhou, que modelou. Aí agora, depois que Jesus fez tudo isso na minha vida, aí a palavra diz assim: dai de graça o que
e de graça recebi. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. Agora resta eu, os irmãos que estão aqui e vocês que estão aí, semear. Quem trabalha em roça daí, levanta a mão aí. Olha só. Olha. Semear. Agora me diga uma coisa. Quando você semeia, você sabe se vai nascer? Tem a certeza? Tem não. Você não tem certeza se vai nascer, você vai semear. E vai esperar Deus mandar a chuva. Mas Deus manda semear. Escuta. Aí a Bíblia diz: um semeia, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Alguém semeou. Eu vim aqui e reguei. Aí Deus foi e deu crescimento. Glória. Aleluia. Agora de tudo isso aí, tem uma promessa. Escute, vou encerrar com isso aqui. Meu irmão, porque eu não sei o relógio como é que está, né? Então, já foi. Tem uma promessa. Essa promessa é para mim e é para você, irmão. E para todos quantos Jesus chamar. Abre a tua Bíblia para a gente encerrar em João 14. Entenda nesta promessa aí, João 14. Vou encerrar com esta palavra. Olha o que a palavra diz em João 14. Depois que o Espírito Santo trabalhou, modelou, aí nós entramos debaixo da promessa. Aí a promessa para mim e para você diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas. Se não fosse assim, eu não vos teria. Vou para o Pai, vou vos preparar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja vós também. Ei, agora olha para o teu irmão de novo e diga assim: a nossa morada não é aqui. Ei, irmão. Aleluia. Escute, não brigue por coisa banal, não. Por cargo na igreja. Não brigue por terra, por herança. Não brigue por nada disso, não. Tudo isso vai ficar. Não quer brigar? Se a Bíblia diz: se você tiver o que vestir e o que comer, já está bom demais. Vai dando glória a Jesus se você tiver o que vestir. E tem uma coisa, irmão: a promessa de Deus não falha, não, porque o salmista disse: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi mendigar o justo. O crente mendigar o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Ei, tu chega na igreja, mercado é crente chique. Hein? Sim ou não? Sim. Olha só. Esse aqui está parecendo um embaixador. Uma coisa linda. Todo no paletó da gravata, todo bonitão. Olha só. Ei, eu entro ali na cadeia para pregar, na cadeia pública de queimado. Ei, aí ele disse assim: olha, irmão, não pode levar carta, não pode levar violão, não pode nada. Eu disse: e é. Aí eu fui um jejumzinho, umas oraçãozinhas lá. Aí lá vai eu arrastando a caixa de som e o violão.
Aí chega lá, os carcereiros abriram o primeiro portão. Aí eu disse, meu irmão, eu posso entrar com a caixa e o violão para cantar os irmãos presos aí. Ele disse, irmão, entre. Aí eu entrei. Aí eu dei um microfone labial, daquele que bota assim. A caixa de som é de bateria, não precisa estar botando os cabos, não, o preço correu lá. Ô, irmão, deu cabo, não precisa não, irmão. Aí botei lá e comecei a cantar lá, e o carcereiro filmando, mas não podia entrar, né, irmão? O carcereiro está filmando e achando bonito, né? Aí daqui a pouco eu passei um dia de sábado ali, vai pro mercado de carrinho lá, o irmão sábado ali, né? Você todo sábado eu tô lá, perdão, né, irmão? Gastando meu dinheiro, né? Aí cheguei lá, irmão. Aí quando eu cheguei, vou passando lá no irmão Pedro Moraes, aí tá o carcereiro falando justamente disso. Cadê o irmão que toca o violão que não foi mais lá na cadeia, não? Já estão sentindo saudade dele. Entendeu, irmão? Aí, ó. Você vai lá e o Espírito Santo vai na tua casa. Você vai lá e o Espírito Santo vai trabalhando dentro da tua. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o profeta de casa não tem honra na sua casa. Eu prego e o meu não se converte. Aí daqui a pouco, vem um lado de fora. Aí dá uma palavra de assim, eita, a sobrinha de Lourival agora é crente. Lá no Rio de Janeiro chegou a notícia. E eu disse, pai, meu, você é da Assembleia de Deus. Tá vendo, irmão? Jesus trabalhando, Jesus abençoando. Agora não deixe de fazer. Faça a obra para Jesus. E ainda tem uma coisa que eu vou dizer. Agora, já que as pessoas estavam dando, mas eu não levo nada para casa. Ei, quando fazer, não faça murmurando, não. Servir ao Senhor com alegria. É o que a palavra diz. Um certo irmão disse para mim, me botou lá para o pastor Osiel, me botou lá para as Campinas, de baixo. Irmão, é quase meia hora dentro do mar. E nem casa de um lado nem do outro. E a estrada só passa um carro. Se vir a outra, tem que se empinhar assim para passar. Aí o irmão disse, ô irmão, mas tu vai lá para as Campinas, para aquele fim de mundo para o deserto. E tem uma coisa, tu vai acabar teu carrinho todo. Nós juremos arranhando assim. Aí eu disse, olhei para a cara dele e disse, ô irmão, o Deus que me deu esse é o mesmo Deus que vai me dar um mais bom do que esse. Passei um ano, o carro arranhou, deslizou, desembragado, porque isso era primeira e segunda, não tinha outra carreira maior, não, viu? Porque era só buraco e lama. Aí depois o pastor me botou para a igreja das Capoeiras. Aí Jesus me deu um carrinho bem novo, bem bonito. Entendeu, irmão? Aleluia. Sabe por quê? Porque esta Bíblia que você tem aí diz assim: seja fiel no pouco, que no muito te. Mas a Bíblia também me ensina: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Ei, agora olha o que eu vou dizer, é por isso que os crentes andam bonitos. E olha, eu vou dizer para mim, irmão, são poucos que estão magrinhos assim que nem eu, porque o resto é tudo gordinho, viu? Não fala nada, viu? Que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por abençoando nossa amada irmã, sua esposa, em nome de Jesus, irmão. É Deus que fala com a gente, viu? Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus continue abençoando os amados irmãos, em nome de Jesus. E contamos, irmão, com a ajuda dos